Sejam bem-vindos de volta. Estamos novamente aqui nesse belo dia para falar um pouco sobre libgdx. Hoje bem mais prático que na última aula. Hoje a gente vai meter a mão na massa e vai fazer um joguinho bem simples. Vou mostrar o jogo já. Então nesse jogo vocês vão controlar um balde. Vai ter essa tela inicial. Quando vocês clicarem vocês vão controlar um balde que vai ficar tentando buscar as gotas que estão caindo do teto da nossa tela. Simples assim. Então vocês estão notando que é aleatoriamente a posição de cair as gotas, e a gente está apontando ali lá no canto superior esquerdo, aqui, quantas gotas a gente pegou até o momento. Show de bola, né? Futuramente, nas próximas videoaulas, a gente vai fazer um jogo mais complexo, mas por enquanto a gente vai fazer este jogo aqui hoje. Então vocês podem baixar o código-fonte. Eu vou fazer em duas versões do jogo. Vocês podem baixar as duas versões nesse link do GitHub. Então a gente primeiro vai ver como é que a gente acessa arquivos para fazer esse jogo, para carregar a imagem do balde, das gotas, como é que a gente limpa a tela, como é que a gente desenha essas imagens na tela, como é que a gente usa a câmera, é uma parte importante do libgdx, como é que a gente processa a entrada de dados, quando o usuário clicou em alguma das setas para se movimentar, para a direita ou para a esquerda, e os efeitos sonoros. Vocês viram que tocava uma música de fundo, né? E cada vez que a gente pegava uma gota, dava um barulhinho também de gota de chuva. Então a organização do projeto é essa. O nome da aplicação é Drop, o nome do pacote das pastas, da hierarquia de pacotes é com, BadLogic e Drop, e a nossa classe principal do jogo é Drop também, com D maiúsculo. Uma coisa que eu esqueci de falar é que não tem fim o jogo, ele vai cair eternamente até a gente fechar o jogo. Então um bom exercício para vocês é tentar pegar esse código e modificar para quando chegar um número limite. Por exemplo, pegou 10 gotas, acabou o jogo. É um bom exercício para vocês fazerem em casa. Então, os assets. A primeira coisa que a gente tem que fazer é ter as imagens, né? As imagens, os sons para usar. Eu sempre tenho que ter em mente, quando eu vou usar figuras, a quantidade de pixels que eu vou ter, largura e altura. Como a gente está fazendo um joguinho simples aqui, o ideal é vocês pegarem figuras que tenham 64 por 64 pixels. Embora a gente possa adaptar a resolução de algum asset que vocês tenham, uma figura que vocês tenham de tamanho diferente, né? No nosso projeto ele vai ficar dentro de Core e Assets. E vocês podem baixar aqui, ó. Aqui eu botei o link de onde eu baixei sons gratuitos, imagens também gratuitas. Então, tanto para o som de cair a gota de chuva, quanto para o som da chuva, quanto as imagens que eu usei tanto para a gota de chuva quanto para o balde. Aqui é a configuração inicial da janela, então a gente vai setar três configurações: o título, a largura e a altura, title, width e height. Então a gente precisa instanciar aquele config ali, aquele objeto, para depois setar as configurações e passar essa configuração para a aplicação juntamente com o objeto drop, que é o que a gente vai definir agora. Então, no nosso objeto drop, nossa classe drop, a gente precisa estender application adapter, e ali eu tenho os nossos atributos. Ó. A gente tem os atributos para as texturas, que são as imagens que a gente vai ter no jogo, para um sound, que é aquele som de cair a gota, e para música, o music, que é para nossa música de fundo, que fica tocando eternamente ali. Ali embaixo vocês têm as imagens e os sons que a gente já baixou. E aqui a gente vai implementar no método create, que é aquele método que faz na hora de criar o nosso jogo. Então ali eu tenho que instanciar todas as imagens, que é o que eu estou fazendo ali, new texture, e estou criando sons e as músicas a partir dos dois arquivos que eu tenho. Vocês podem notar que quando eu uso o model files ali, para carregar internamente um arquivo com o método internal, eu não preciso botar o caminho nenhum, porque ele já procura dentro da pasta core e da pasta assets. Ali no Rain Music eu botei o set looping true. Se vocês quiserem mudar e testarem, vocês podem botar o false. Vocês vão ver que ele vai tocar uma vez só. Agora, uma parte importante do libgdx é a câmera. Então a gente tem essa classe chamada Sprite Patch, que é usada para desenhar em 2D. Então a gente tem que ter esses dois novos atributos, uma para a câmera, a gente vai usar uma câmera ortográfica, e um para o Sprite Batch. E dentro do método create a gente tem que criar esses objetos, então a gente vai instanciar ambos, e ali eu já estou setando a câmera para a largura e altura que eu quero. Então primeiramente, o que a gente tem que fazer? A gente tem que criar um atributo também para o balde, que vai ser um rectangle,
e na hora do método create a gente vai instanciar ele. Então ali eu estou instanciando, estou levando em consideração a largura da tela para ele começar no meio e o tamanho que eu tenho da imagem, que são 64. E ali eu estou botando a posição Y lá embaixo na posição 20. Vocês podem modificar isso aqui quando estiverem mexendo para ver o que vai acontecer, onde é que ele vai começar, vocês podem alterar para testar. E ali eu estou usando width e height para dizer qual é a altura e largura da minha imagem. Aqui no método depois, no método render, que é o método que vai fazer a mágica de desenhar. Se eu não tiver o método render, eu não consigo fazer nada, nada vai aparecer na tela. Então, toda vez a gente está limpando a tela, naqueles primeiros 2 comandos de clear, tá pedindo para atualizar a câmera e tá usando o batch, ó. Ali no batch que a gente vai fazer o desenho de fato. Então ali eu estou combinando a câmera com o meu batch, estou dizendo onde é que eu vou desenhar, estou dando um begin para onde é que eu vou começar e o end para onde é que eu vou terminar, e o draw para de fato desenhar na posição X e Y a minha imagem do bucket. Então é uma pequena observação, sempre que eu coloco dentro do begin e end, isso agiliza bastante o desenho, né? Se eu tivesse que fazer um outro desenho, eu ia começar um outro batch begin, outro batch end. Como é que a gente movimenta o balde? Não? Bem, a gente vai testar isso. Então a gente precisa usar o módulo input, que nem eu mostrei no exemplo da última aula, e usar o método stutch para pegar e criar um vector. Então dentro do libgdx a gente usa essa função vector3 para representar para onde é que eu estou indo, né? Ali eu estou setando a nova posição a partir de onde o usuário clicou, que eu estou usando o mouse nesse caso aqui, e estou tirando a projeção da câmera para essa posição e estou calculando a nova posição do bucket. Então vocês podem mexer tanto pelo teclado, que a gente vai mostrar na sequência, quanto pelo mouse. Aqui pelo teclado, então aí eu vou usar o método skipRest também do módulo input. Então aqui eu estou testando. Dentro do input, da classe input, eu tenho a classe keys que tem essas constantes, né? Left, right, tem uma série de constantes, cada uma para uma tecla. Então ali eu estou calculando a movimentação, eu preciso usar esse getDeltaTime para não ser muito abrupto o movimento. E eu estou movimentando sempre 200 pixels na posição X para a direita ou para a esquerda. E eu não posso me esquecer de limitar o tamanho da minha tela, né? Então quando eu chegar no zero, não posso passar, senão ele vai sumir. E mesma coisa para o final da tela, respeitando sempre o tamanho do meu personagem ali, que é o balde. Como é que a gente vai adicionar as gotas de chuva, então? Então aqui vou ter que ter um atributo, que vai ser um array de retângulos. Eu chamei de raindrops. E a gente precisa dizer o tempo. A gente precisa sempre armazenar o tempo de quando caiu a última gota. Para a gente ter um controle, para não ficar... para eu saber quando é que eu tenho que lançar a próxima. Então ali eu criei um método para criar uma gota nova, spawn raindrop. O que ele faz? Ele cria um objeto de retângulo também. Eu uso da classe MathUtil, eu uso o método random para gerar randomicamente uma posição entre 0 e o tamanho da minha tela, que é 800, descontando o que eu vou ter que desenhar, que é a gota. A posição Y é fixa, 480, tem que subir, começa lá do topo da tela. A largura e a altura são as mesmas também da imagem que eu peguei, 64 por 64. E ali eu estou adicionando no meu array o objeto que eu acabei de criar e estou obtendo da classe TimeUtils o tempo em nanosegundos do tempo atual, né? Para eu saber quando que eu criei a última gota. Lá no método create a gente precisa criar esse objeto que vai guardar todas as gotas e chamar para criar a primeira gota, chamar o método que eu criei previamente. Então, para eu saber quando é que eu tenho que criar uma nova gota, eu estou fazendo esse cálculo aqui no método render. Então, ali eu estou pegando o tempo atual, diminuindo do tempo da última vez que eu criei uma gota e estou testando se é maior que aquele valor ali. Então, eu estou usando um valor aleatório, vocês podem alterar esse valor ali. E caso isso seja verdadeiro, eu estou lançando uma nova gota. Então, se vocês diminuírem esse valor, ele vai criar mais gotas, vai ser mais difícil o jogo. Se aumentar, vai ficar mais fácil. Então, a gente fez que as gotas se movem a 200 pixels por segundo. Vocês podem alterar isso também para testar. E lá no método render, o que a gente tem que fazer? Quando a gota ultrapassar o final da minha tela, eu tenho que remover ela, senão vai consumindo memória, né? Quanto mais gotas eu tiver, mais memória, vai ficando mais lento. Então, para não ter não estagnar na máquina, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que percorrer, estou usando o iterator ali, para percorrer todas as minhas gotas de chuva. Estou indo para o próximo,
pegando o delta time dele e movimentando em Y. E se eu passei do limite inferior, aí eu pego o iterador e removo. Eu preciso usar o iterador aqui, porque senão eu não consigo remover dentro do laço, tá? Lá no render ainda eu tenho que desenhar as gotas, então tem que ter um batch begin e um batch end. Dentro desses caras eu vou desenhar o meu balde e depois de desenhar o balde vou fazer um for each, para desenhar as minhas gotas que estão dentro do array raindrops. Então dentro dele ali eu vou chamar o draw também, que nem eu fazia para o balde, para a posição XY dessa gota. E ainda eu tenho que testar a colisão, né? Não adianta nada eu fazer isso se eu não testar. Então eu tenho que fazer um if ainda no método render para desenhar, para ver se dentro do meu retângulo raindrop, se ele overlaps, ou seja, se ele sobrepõe, se teve uma colisão com o outro retângulo que é o bucket. Se aconteceu, a gente pega o nosso som e dá um play para informar que a gota caiu dentro do balde, para dar esse som, e removo ele também do meu aqui. Na hora que eu dou dispose, fecho o meu jogo. Aqui eu tenho que dar um dispose de cada um dos objetos que eu tenho, para não ficar ocupando memória desnecessária. E como é que a gente pausa e retoma o jogo? Então aqui já um código mais completo do nosso render. Ali depois daquela parte do batch ends ali, do último batch end, a gente pode testar o estado. Então eu estou usando um menu aqui chamado state para saber se eu estou pausado o jogo ou se ele está rodando. Ou é pause ou é run, uma das duas opções. Então dentro dos métodos pause e resume, eu estou mudando o estado, então para desse atributo state, e o padrão é o nosso run. Nesse caso aqui a gente fez com que a tecla P e a tecla R são usadas para pausar e restartar o jogo. Lá no nosso método render eu estou fazendo um switch case para testar o state. Então se for run, vou fazer o que eu já fazia normalmente. Então eu testo todas as entradas, vejo os limites, vejo se teve alguma colisão. Na hora que eu for pausar, eu quero mostrar aquela palavra pause ali no meio da tela. Então quando eu quero escrever na tela, eu preciso usar um bitmap font. Preciso dessa fonte para escrever e na hora de desenhar eu preciso começar um batch begin, batch end, então a gente vai sempre desenhar o texto e ali eu estou dando um draw desse batch com o texto paused a partir do meu objeto fonte, na posição XY que eu quero. Para fazer a versão 2 do jogo, vocês vão ver quando vocês baixarem que tem duas versões, né? Uma versão mais simples e essa versão agora mais completa, com sons, com o contador de gotas. Para isso eu preciso de um atributo, chamei de count raindrops, e lá na hora de renderizar, eu preciso sempre somar um. Na hora que aquele if funcionar ali, eu preciso somar um para contar ele e depois preciso desenhar ele também na tela. Para fazer a tela inicial, como é que a gente funciona? Porque a versão inicial do jogo lá eu só vou ter o jogo direto, né? Ele vai rodar automaticamente. Classe drop, que estende a classe game. Aí eu tenho os objetos lá para desenhar, tem tudo que eu tinha. Só que a gente vai criar uma nova classe agora que é a main menu screen. Nessa classe eu vou implementar a interface screen e é nela que eu vou criar essa tela inicial dando as boas-vindas e pedindo para o cara clicar para começar o jogo. Então agora na classe drop, nessa versão nova, a gente só vai ter o sprite batch e o bitmap font, que a gente só precisa fazer isso, né, na hora de mostrar. No menu eu vou ter tanto a câmera quanto um objeto do drop que eu mostrei antes, daquela classe que eu mostrei antes. Então aqui a gente está recebendo o jogo, mas esperando para mostrar e criando a nossa câmera e dizendo qual é a posição dela. E na hora de renderizar, estou só desenhando aquele texto de boas-vindas. Quando deu a partir do módulo input o state é verdadeiro, aí eu estou setando a tela para modificar e criar uma nova game stream a partir do nosso game. E aí no game stream a gente vai ter o nosso jogo, é o que a gente tinha antes, basicamente. Vai ter todo o nosso código que a gente tinha mostrado antes. É isso, muito obrigado e até a próxima!